Quem ama, corrige. Quem ama, não abandona o outro no seu erro. Há uma mentalidade equivocada que se difunde por aí, sob um pretenso respeito, que nós devemos deixar os outros com as suas decisões, com a sua maneira de agir, ainda que aquilo que ele esteja fazendo seja algo que o destrua. Jesus nos ensina exatamente o contrário, que nós devemos sim corrigir, exortar os nossos irmãos, dar nome às coisas, dizer o certo está certo, o errado está errado, não à luz da nossa interpretação pessoal, não à luz do nosso gosto, não a partir dos nossos achismos, de maneira alguma, mas a partir daquilo que nos ensina a palavra de Deus, a partir daquilo que nos ensina a Santa Mãe Igreja. Se o mundo caminha num terreno fluido, não é? Se o mundo caminha num terreno escuro, conosco se dá exatamente o contrário. Nós caminhamos sobre a rocha. O nosso caminho é um caminho seguro. E a palavra de Deus é a lâmpada e luz que ilumina o nosso caminho e guia cada um dos nossos passos. Por isso não temos medo. Não temos medo de nos posicionarmos frente às mais diversas realidades, guiados e orientados pela palavra de Deus, que não engana e não se engana. No Evangelho de hoje, Jesus está recordando isso a mim e a você. É preciso corrigir, é preciso exortar os irmãos quando eles pecam. No mundo de hoje em que falar, né, denunciar o pecado tornou-se até mesmo um crime, civilmente falando. Acontece que estamos aqui para cumprir o mandamento do Senhor. E Ele nos orienta como devemos então fazer essa correção. Sobretudo quando estamos aí diante de um caso de alguém que peca contra você. Não temos o direito de falar mal das pessoas, de maneira alguma, isso não seria cristão. Não devemos estar falando mal das pessoas, em especial pelas costas. Jesus não aprova essa conduta. Podemos dar a isso o nome de fofoca, né? Difamação e todas as pessoas têm direito a uma boa fama, até mesmo aquelas que cometem os seus erros. Então, existe um caminho, existe um procedimento. Jesus fala, converse com essa pessoa em particular. Não é procurar outras pessoas, mas é procurar a pessoa que errou com você. Dizer, olha, nós podemos conversar. E tentar, então, trazer essa pessoa para a luz. Se essa pessoa resistir, Jesus fala, então chame 2 ou 3 testemunhas. E tentem, então, conversar com esta pessoa. Ainda assim, se ela resistir, então, entregue-a à igreja. Entregue-a à igreja. E se nem a igreja ela ouvir, então já não é mais considerado um irmão. Um irmão na fé. Não, mas é considerado, então, um pagão, um pecador público. Não está em comunhão com o corpo. Nós formamos esse grande corpo místico de Cristo. E se qualquer um dos nossos, pensa, o nosso corpo humano, por exemplo. Se qualquer um dos nossos membros adoece, definha, nós tratamos logo de socorrer este membro. É uma unha ali que infeccionou e nós estamos ali tratando. É algum outro membro que apresentou inflamação, nós estamos ali tratando. Porque são membros do nosso corpo, como é que podemos deixar? Não, precisamos cuidar. Agora, a partir do momento em que necrosou, que esse membro então está morto, será necessário amputá-lo. Caso contrário, todo o corpo infeccionará e morrerá. Assim se dá também com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. O Senhor, em sua infinita misericórdia, deixou-nos o sacramento da confissão. E olha o que os padres da igreja nos ensinam. Nos diz o seguinte, o Senhor não manda que se perdoe desordenadamente a toda classe de pecadores. Mas Ele manda que se perdoe aos que ouvem, aos que obedecem e fazem penitência. O perdão não deve ser difícil, nem a indulgência negligente. O Senhor, isso que está aqui dizendo os padres da igreja, não manda que se perdoe de maneira desordenada, mas perdoar aqueles que ouvem, que obedecem, que fazem penitência, aqueles que estão arrependidos. O arrependimento é uma condição para acolhermos o perdão de Deus.
para que voltemos então, que sejamos curados das nossas doenças e tenhamos vida. O salmista vai dizer, enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Olha que palavra forte. Enquanto eu silenciei o meu pecado, enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Mas é na confissão das nossas culpas, no arrependimento sincero e profundo, ainda que por fraqueza, num instante depois eu seja novamente arrastado. Mas o arrependimento sincero e profundo que diz, Senhor, me ajuda, eu não quero mais, eu estou arrependido, perdoa-me. E esse então é curado da sua enfermidade. É esse o irmão. Mas se a pessoa está obstinada no seu erro, o que é que nós estamos vendo hoje? Pessoas obstinadas no seu erro e muitas vezes sendo respaldadas por outras pessoas, infelizmente até mesmo de dentro da igreja, que vão contra a doutrina da igreja. É aquilo que está no livro do Apocalipse, gente. Vós tendes aparência de vivos, mas estáis mortos. Tem apenas uma aparência, um verniz de cristão, mas por dentro são verdadeiros sepulcros caiados. Os mandamentos, a doutrina, o magistério é exatamente aquilo que nos confere, então, a unidade. O amor de Cristo. E é por amor ao Senhor que observamos os seus mandamentos. E é interessante porque, à medida que nós vamos nos aprofundando, que nós vamos crescendo na experiência de Deus, nós percebemos que, na verdade, Deus, em sua infinita misericórdia, colocou isso ali, expressou isso nos mandamentos. Mas, na verdade, cada um daqueles mandamentos já era um impulso do nosso coração, quando vivendo em estado de graça. Porque, por exemplo, para muitos que não têm a experiência pessoal com o Senhor, ou que estão ainda engateando, ir à missa aos domingos ainda pode ser um fardo. Mas para aqueles que vão crescendo na intimidade, no amor com o Senhor, ir à missa aos domingos é uma necessidade. De maneira que quantos hoje, não apenas aos domingos, mas vão à missa diariamente porque sabem, é necessário. O meu corpo tem necessidade do alimento corporal, muito mais a minha alma tem necessidade do alimento espiritual. Quantas pessoas hoje se propõem aí e vão para a academia todos os dias, malhar o corpo, uma, 2, 3 horas de exercício físico? Sim, estão aí cuidando da saúde, queira Deus que seja esse o objetivo, né? Não seja por vaidade, não seja por um culto ao corpo, mas que seja de maneira sadia. Sim, ok. Exercício físico, importante para manter a saúde estável, etc. Mas quantos de nós vamos então dizer, mesmo estando ali na academia 1, 2 horas por dia, dizer, eu não tenho tempo para rezar o terço? É mentira. É mentira. Precisamos dizer, eu não rezo o terço porque para mim isso não é uma prioridade, porque para mim isso não é de suma importância. Só que o Espírito Santo também, peçamos ao Espírito Santo para que ele nos convença a termos uma escala de prioridade. Porque se não temos uma ordem, nós vamos nos confundir e nos perder. E a palavra até isso nos ajuda. Ela diz, buscai primeiro o reino de Deus. Tudo mais vos será acrescentado. Quantas pessoas doentes, porque inverteram a ordem das coisas. Como eu falava outro dia numa pregação, o corpo pode estar alquebrado, mas se a alma está bem, ela vai sustentar este corpo. Agora, se acontece o contrário, o corpo pode estar na mais perfeita forma. Se a alma está doente, esse corpo não se sustentará por si. E eu dava o exemplo do padre Marlon Múcio, querido padre Marlon Múcio, que tivemos a oportunidade de encontrar na última missão. O corpo está alquebrado, mas a alma está em pleno vigor, com plena saúde, de maneira que o seu sorriso, a sua alegria é contagiante. Mas quantas pessoas acamadas? Porque embora com saúde corporal, mas a alma adoeceu. E não tem força para levantar, não tem força para cumprir suas atividades. E dali a pouco, essa doença se estende e o corpo também padecerá. Veja, a palavra de Deus hoje nos guiou para uma partilha tão profunda. Né? O Senhor vai terminar este diálogo aqui, recordando-nos a necessidade de sermos um.
não é? Da comunhão, da oração comunitária. E essa é uma das grandes forças que nós vemos no Exército de São Miguel, na experiência aqui de oração diária com o Instituto Hesed, porque não é a oração de um, é a oração de uma multidão. Seja através das nossas lives oracionais, mas seja também o terço que você reza em casa, em família, é bonito e é necessário. Quando rezamos juntos, existe ali uma conversão de intenção. Existe ali uma conversão de aspirações. O Senhor está dizendo, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. A palavra de hoje nos chama à comunhão. Existem desentendimentos entre nós, sim, existem dissabores, existem contrariedades, mas somos chamados a superar tudo isso por amor ao Senhor. Corrigir o irmão, não por vingança, não por desejos de condenação, mas muito pelo contrário, para que ele seja salvo. É aquilo que se dá com os nossos membros do corpo. Aplicamos ali um remédio que dói, mas não é para condenar o membro. Não é para fazê-lo mal, não é para prejudicá-lo, muito pelo contrário, é para salvá-lo. É para salvá-lo. Então que seja esse o ímpeto que nos leva aos nossos irmãos, o desejo de salvá-lo. Santo Agostinho faz ainda, com isso aqui eu encerro, uma ressalva. Ele diz, com frequência faz-se pouco caso de ensinar, advertir, censurar e corrigir os maus. Seja por ficarmos enfadados com o trabalho, porque corrigir dá trabalho. Seja para evitar sua inimizade, vai que o outro vai ficar chateado comigo. Para que não nos estorvem ou prejudiquem nas coisas temporais, e se ele se vingar de mim, se ele me prejudicar de alguma maneira. Seja naquelas que o nosso desejo ainda cobiça, seja naquelas que por nossa fraqueza ainda receamos perder. Santo Agostinho diz, não pode ser assim. Não estão isentos de culpas aqueles que conhecem, não fazem caso de muitas coisas que deveriam advertir. Olha aqui a omissão. Quando temos conhecimento de um caso que cabe, compete a nós corrigir e não fazemos, nós somos culpados. Aqueles que estão ligados por uma vida comum e não os corrigem por se evitar os inconvenientes que lhes resultariam, por causa de coisas temporais de que usam licitamente, está errado, este é culpado, nós somos omissos e seremos cobrados diante disso, por isso, diante do Senhor. Peçamos sabedoria, peçamos discernimento, coragem. Eu me recordava ainda também dos nossos anjos da guarda, né? Que estão ali sempre a nos inspirar. E é comum algumas pessoas chegarem e dizerem assim, Maria Raquel, eu não escuto a voz do anjo da guarda. Eu tento, inclusive eu não escuto a voz de Deus, eu não sinto Deus falando comigo. O que muitas vezes acontece é que estamos surdos. Por alguma fraqueza moral, por algum pecado, até mesmo venial, vamos nos ensurdecendo. Vamos perdendo essa sensibilidade. E podemos dizer então sim, o anjo de tanto inspirar e iluminar e não ser acolhido, dizemos que ele vai se calando. Mas na verdade acredito eu que são os nossos ouvidos que ensurdecem. Ficamos entorpecidos e já não escutamos mais a voz. Não há maior castigo, não há maior castigo do que quando somos entregues aos nossos erros. Algumas pessoas iludidas podem chegar e dizer assim, por exemplo, dentro de um contexto de comunidade, né? Ah, mas nunca mais o meu superior, a minha autoridade constituída sobre mim, nunca mais me corrigiu, nunca mais falou nada, acho que eu estou fazendo tudo certo. E muitas vezes aquela autoridade corrigiu tantas vezes, tentou de tantos modos, mas você foi sempre duro, sempre rebelde, sempre indócil, que ela deixou de falar. E na verdade ali está decretada a sua ruína. Esse é o pior castigo, quando nós somos entregues ao nosso erro. É aquilo que São Paulo vai falar, não é? Sobre alguns que se obstinaram no erro e diz, eu te entrego a Satanás, para que no dia oportuno você se converta, para que no dia final você se converta. Isso é forte, não é? Talvez a dor e o sofrimento lhe traga para
a realidade, a verdade. Não precisemos chegar a tal ponto, mas sejamos dóceis. Ora, somos nós que precisamos corrigir, ora somos nós que devemos ser corrigidos. Que haja sempre em nosso coração a docilidade, que jamais abandonemos os caminhos do Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esta palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.